Como perguntar em inglês quanto custa alguma coisa numa loja, fazendo compras no exterior? Então, nós temos várias formas. Por exemplo, se nós formos perguntar de uma única coisa, um único objeto, singular, aí nós dizemos how much is it? How much is it? Quanto é? How much é quanto? Is it? It tá retomando. Nós também podemos dizer how much is this? How much is this? How much is this? How much is this? E a gente pode complementar dizendo aquilo que nós queremos saber. Nesse caso, um relógio de pulso, que nós dizemos watch. Então, nós podemos perguntar how much is this watch? How much is this watch? É a mesma palavra do verbo assistir, watch. Se o objeto está mais longe, a gente precisa apontar o objeto ou está dentro de uma vitrine, a gente pode usar that. How much is that? Quanto é aquele ou quanto é aquilo? How much is that watch? Quanto é aquele relógio de pulso? Ou ainda com o verbo cost. How much does it cost? Quanto custa? It está retomando o relógio, ou então nós poderíamos dizer how much does this watch cost? Então, aqui no singular. Agora, o que vocês têm que prestar atenção é que alguns objetos são considerados plural em inglês. Por exemplo, um óculos de sol ou calças, bermudas, são sempre plural. E nesse caso, nós não podemos utilizar essa estrutura, mas sim essa daqui. Exemplos. How much are they? Quantos são? No sentido de quanto custa. How much are they? Porque they é eles, os óculos. Vejam que até em português é plural, né? Os óculos. How much are these? Ou how much are these sunglasses? Ou, se estiver um pouco mais longe, how much are those? Quanto são aqueles? Ou how much are those sunglasses? Quanto são aqueles óculos? Ou ainda com o verbo custar. How much do they cost? Quanto eles custam? They se referindo aos óculos. Aqui nós temos que ter um contexto, a pessoa já tem que saber do que nós estamos falando, ou nós estamos segurando, senão a pessoa não vai saber, vai ficar eles o quê? Então, how much is it? How much are they? Vejam que no plural a gente usa are, e no singular se usa is. No singular se usa does, e no plural se usa do. Quando se estuda dentro de um contexto, o aprendizado fica leve. Perde aquela coisa maçante das regras, dos livros, porque vocês estão vendo essas estruturas partindo de um exemplo do filme. Então, aqui só aprofundando mais, vendo outros usos, outros casos. Na história do filme, ela diz: If you were gonna buy this, how much would it cost? Se você fosse comprar isso, e esse this, a gente conhece o contexto porque ela está se referindo ao colar. How much would it cost? Quanto custaria? If you were going to buy this, how much would it cost? If you were going to buy this, how much would it cost? If you were going to buy this, how much would it cost? É uma estrutura um pouco mais complexa, porque ela não está de fato perguntando quanto custa, mas ela está perguntando para ele uma situação hipotética. Se você fosse comprar isso, quanto custaria? Agora, se ela fosse mais direta, quanto custa esse colar? Como ficaria? How much does this necklace cost? Necklace é o colar, ou simplesmente it, porque já tem um contexto. How much does it cost? Quanto custa? How much is this? Quanto é isso? Ou seja, o colar. Ou how much is it? Quanto é? Com uma estrutura, com um contexto, tudo fica muito mais fácil. Ele responde o valor do colar. A quarter of a million. A quarter of a million dollars. Vocês entenderam quanto custa esse colar? Literalmente, eles dizem 1/4 de $1 milhão. 1/4 de $1 milhão é $250 mil. Quarter of a million. A quarter of $1 million. Quarter of a million. A quarter of $1 million. Quarter of a million.
$250,000. Então, é muito comum eles utilizarem a estrutura a quarter of, porque é um quarto de uma determinada quantidade. Um outro caso que eles utilizam esse a quarter of é nas horas. Por exemplo, what time is it? Que horas são? Em inglês é no singular. Que hora é? No português, que horas são? Eles costumam dizer quando são 8h15 ou 8h45, ou qualquer outro horário aqui que seja 15 ou 45. 1h15, 2h15, 5h15, ou então 9h45, 10h45, utilizar a estrutura a quarter. It's a quarter after 8. It's a quarter to 9. Porque a quarter é um quarto de hora, então representa 15 minutos. After significa depois. É um quarto depois das 8, significa que são 8h15. It's a quarter to 9 é um quarto para as 9, então significa que são 15 para as 9. 15 minutos para as 9.